Olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Que bom, estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e também na nossa página no Facebook. Que bom que você está aí para nos ajudar compartilhando a palavra de Deus. Em minhas mãos ela, velha amiga, companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Amém? Também aqui, ó, o nosso manual de estudo, né? Tá chegando aí a reta final. O próximo estudo será o livro de Hebreus. Vai ser uma outra pauleira para a gente estudar e estudar bem durante 13 lições, né? Nós já chegamos aí à lição número 7, estamos no centro desse estudo que vai até o final do mês de dezembro. Deuteronômio, a verdade presente em Deuteronômio, ou seja, a verdade presente para ser aplicada na vida de hoje, né? Nós que somos israelitas espirituais, nós temos a mesma missão do povo de Israel, que é levar a palavra de Deus, é o ID, né? Pregar a palavra de Deus para conquistar as pessoas para o reino do céu. Amém? Por isso Deus dá aí os dons para a gente usar. Dá a igreja para se formar um grande corpo, e esse corpo deve ir e pregar para todas as nações, povos e línguas, pregando a palavra de Deus, o Santo Evangelho. Amém? Por isso eu conto com você aí para nos ajudar. Meus irmãos do Facebook, tudo bem com vocês aí? Muito obrigado, né? Continue compartilhando também, convidando as pessoas para seguir a nossa página aqui no Facebook, viu, gente? Quero cumprimentar minha esposa, dona Vilma, tá lá no Paraná, lá em Toledo, e ela continua lá trabalhando, viu, meu irmão? Minha irmã. Aqui na página, no Facebook, ó, todos os dias tem um material escrito da lição, todos os dias várias mensagens de reflexão para o nosso crescimento espiritual, tá? Então compartilhe a nossa página aí também com outras pessoas, Ah, você do YouTube, assista o vídeo até o final. É importante para o YouTube ver a relevância do trabalho e indicar para outras pessoas também, tá bom? Conto com você. Deixa aí o seu joinha, gostei ou não gostei no final do vídeo, tá? Faça também o seu comentário. Falando em comentário, a última lição que nós gravamos foi a lição número 4, e eu fiz 4 vídeos a respeito, porque nós falamos ali sobre temer a Deus e amar a Deus, né? Eu nem vou comentar ela, porque eu quero que vocês voltem aí depois e assistam os vídeos sobre temer a Deus e amar a Deus, tá? Foi a lição número 4, foi uma lição que me chamou a atenção, por isso eu me debrucei nela com muito carinho. Ame o Senhor seu Deus, né? Lembrando que aquele fariseu fez a pergunta para Jesus, né? Depois que Jesus tinha falado ali, dando um show ali nos saduceus, né? Os fariseus, e um escriba fariseu, prestando atenção na conversa, vai testar Jesus, né? Fala, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Traduzindo, Jesus, qual é o grande mandamento que Moisés escreveu? Porque para eles lei é o Pentateuco, 5 livros, né? E Jesus, ó, mata a charada e já vem ali na memória de Jesus, né? Um fariseu era conhecedor da lei. Além de ser um conhecedor da lei, conhecia também todas as regras, todas as tradições. Fala aí mais de 613 regras que compunham a tradição judaica, né? Agora, ele queria tudo resumido, e Jesus vai em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e ó, mata a charada, né? Ele vai ali e fala, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Amém? E já emenda o segundo mandamento, ele fala, e o próximo, o outro mandamento? É igual a esse, ame o próximo como a você mesmo. O próximo é todo aquele que não é você, tá? Amém? Por quê? Porque todos somos criaturas de Deus, né? Amém? Viu como é importante estudar a palavra de Deus? Irmão, irmã, vamos orar, que aí eu já quero entrar no tema de hoje, que é a lição número 7, que eu acredito que vai dar também aí, né? Mais de um vídeo, pelo menos, porque também é uma lição complexa para alguns, fácil para outros, né? Então já eu vou falar dessa lição depois de orarmos. Eu quero que você ore em espírito de oração verdadeiramente para receber a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos por este momento de estarmos aqui para estudarmos a sua santa palavra. Que o seu Santo Espírito nos capacite. Abra o nosso entendimento, o nosso coração para receber a tua palavra, meu Pai, e colocar em prática com o poder do Espírito Santo. Amém. Amém? E eu peço a Deus uma bênção especial sobre a tua família e sobre você de maneira particular. Receba as bênçãos de Deus para você
e para a sua família. Amém? Irmãos, eu disse que voltaria a tratar do tema número 7, né? Eu ia pular a lição número 5 e a lição número 6, tá? Deixa eu só falar para vocês do que se trata, né? Você que não tem esse material, você que não acompanha esta lição, a lição número 5, ela vai falar do estrangeiro no meio de vocês. A ordem que Deus dá ao povo de Israel, a maneira deles tratarem os estrangeiros, né? Cuidar dos estrangeiros, cuidar do órfão, cuidar da viúva, né? E cuidar também dessa mesma maneira do estrangeiro. Ele dá uma razão. Porque vocês foram estrangeiros lá na terra do Egito. E eu tirei vocês de lá com mão poderosa. Agora vocês são pessoas livres, né? Em outras palavras, para nós, irmãos, que fomos escravos desse mundo complicado aí, que é o mundo do pecado, eu estou falando olhando para mim aqui na câmera, né? Agora, uma vez que nós somos libertos, como é que você gostaria que as pessoas te tratassem quando lá você estava, quando você era escravo, como eles eram escravos do Egito, quando eles apanhavam, quando tinha um decreto de morte ali sobre os filhos deles, né, os homens que nascessem, havia um decreto de morte para eles ali, né? Como vocês gostariam de ser tratado lá no Egito? Quais as palavras de conforto? Um abraço, um cuidado? Pois é, então vocês devem fazer isso também com as outras pessoas. Tá? Devem cuidar também das outras pessoas. E aí todo o enredo da lição vai estar falando justamente disso, né? Do cuidado que você deve ter com o seu próximo, refletindo o amor de Deus e aquele segundo mandamento que Jesus falou lá para os fariseus. Amém? A lição número 6, ele vai falar uma pergunta: que nação há tão grande? Falando a respeito da nação de Israel. Por que Israel era considerado por Deus, né? Essa grande nação? Primeiro, porque era a nação escolhida por Deus. E quem é esse Deus? É o Todo-Poderoso. É o Criador de todo o universo. Ele demonstrou isso lá no Egito, vencendo lá com aqueles sinais os deuses egípcios, né? E os milagres que ele havia feito ali. E agora Moisés estava contando ali para aqueles jovens, aquele pessoal ali que estava próximo a entrar ali na Terra Prometida, né? Falou: olha, o Deus de vocês é o maior entre todos, entre aspas, né? Os outros deuses, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Eterno, ele vai à frente na batalha. Né? Ele não é aquele comandante que fica de braço cruzado, não, ele vai à frente, ok? Ele é o Todo-Poderoso. E além disso, por amar a vocês, ele deixa um conjunto de regras. E ele vai deixar leis, estatutos, regulamentos. E se vocês seguirem todo esse material aí, vocês se darão bem. Tinha regra alimentar, regra comercial, né? Lei moral ali, né? Os 10 mandamentos, lei cerimonial, né? Havia para eles ali, o que apontava para o ministério de Jesus Cristo através do santuário terrestre. Então, esse conjunto era perfeito porque era dado por um Deus perfeito. E se eles fizessem tudo conforme a vontade de Deus, claro, não haveria nenhuma nação tão grande. As nações eram para olhar para Israel e falar: uau, quando eu crescer eu quero ser igual a esse israelita aí, né? Um povo forte, um povo bonito, um povo que tinha muitos filhos, né? Um povo bem financeiramente, tudo que eles plantavam, colhiam, era para ser assim. Essa era a vontade de Deus, a dar o conjunto de regras, o conjunto de leis para que eles cumprissem, para que eles obedecessem, era para o bem deles, né? E para nós? Para você que é cristão, como é? Como está sendo a sua vida aí como testemunha para outras pessoas? Você sabe que talvez a única Bíblia que alguém vai ler é a sua vida, né? Está dando bom testemunho? Israel recebeu esse conjunto para dar bons testemunhos. Nós recebemos também esse conjunto aqui ampliado, né? Nós temos, além das leis do Pentateuco aqui, para aprendermos, como estamos aprendendo aqui com Deuteronômio, esse último livro que Moisés escreveu para aquele povo que estava prestes a entrar ali na Terra Prometida, nós temos ali também todos os outros profetas, e nós temos o Evangelho, amém! Nós temos as cartas, nós temos o Apocalipse. Irmãos, está aqui em nossa mão o conjunto que Deus nos dá para quê? Para que agora nós, através do Espírito Santo em nosso coração, em um determinado momento dessa lição que vamos começar a estudar, nós vamos tocar nisso, né? Cheios do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo diariamente, o batismo com o Espírito Santo, possamos ser sal, para levar sabor da vida das pessoas. Podemos ser luz, podemos ser luz
para as pessoas que estão aí perdidas. Há muitas pessoas perdidas sem rumo. E você deve ser essa luz. Por quê? Porque você em si não é uma luz, né? Mas cheio do Espírito Santo, é cheio de Jesus, é cheio de Deus. E você representa, então, demonstra agora para as pessoas esta luz que vem de Cristo, que você recebe e agora reflete em você também para outras pessoas. Amém? E aí? Está disposto a ser luz? Está disposto a ser sal? Está disposto a ser um bom testemunho? Você sabe, né, que você é nação santa, você faz parte dessa nação. Você faz parte de um reino de sacerdotes. Amém? Hein, deixa eu contar mais uma coisa para você. Você é príncipe e princesa. Você é co-herdeiro junto com Jesus do reino dos céus. Esse reino que será governado a partir daqui da terra, todo o grande universo, quando Jesus retornar. E aí, tá preparado, meu irmão? Tá preparado, minha irmã? Vamos embarcar comigo nessa aventura, agora falando sobre a graça e a lei de Deus. Tá preparado aí para mais um estudo? Então fique em atitude de oração, tá? Fique em atitude de oração. Irmãos, lei e graça. Esse é um tema muito discutido, não é da agora, né? Essa discussão aí, ela atravessa séculos e séculos, tá ok? Eu poderia citar aqui muita teologia a respeito desse tema. Tenho vários vídeos aqui no Facebook, né, a respeito desse tema. Há alguns vídeos a respeito desse tema também aqui no YouTube. Você pode dar uma vasculhada aí. Tem muito material a respeito disso daí, tá? À medida que a gente for trabalhando os vídeos aqui, eu vou colocando alguma coisa para você refletir. Eu não estou aqui para criticar religião A, B ou C, qual seja a denominação, se você é cristão ou não cristão, ok? Eu respeito todos vocês. Eu não prego aqui tábua, denominação. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus. Tá? Então eu vou ler alguns textos e eu sei que você pode escolher outros textos aqui até para rebater aquilo que nós vamos estudar. Mas, ao fazer isso, faça com educação da mesma maneira que eu trato vocês com educação. Eu estou citando isso porque alguns comentários apontam, os adventistas, dá dedo em riste. E eu não falo aqui o assembleano, o católico, o Deus é amor, o metodista. Não, eu não cito placa de igreja aqui porque todos somos irmãos. Nós somos cristãos. Nós estamos aqui para contribuir com a missão de ir e pregar o evangelho de Deus. Amém? E querendo você ou não, eu te amo em Cristo Jesus. Me ame também. Me ame também. Me olhe como Cristo Jesus. Nós não pregamos heresias. Podemos ter erros teológicos? Sim, nós somos pessoas falíveis também, né? Da mesma maneira que você, como ser humano, também pode falhar na sua interpretação. Mas Deus conhece o teu coração, a tua vontade, por isso que ele diz, né? De toda a tua força, de todo o teu entendimento. Porque às vezes o nosso entendimento no momento não é igual, não é páreo, é diferente. No momento. Mas chegará algum momento que nós entraremos num grande consenso. O Espírito Santo irá trabalhar para isso. Amém? Então, lei e graça, não é lei versus graça, viu, irmãos? Alguns pregam que a respeito da antiga aliança e da nova aliança, diz, olha, a antiga aliança é a antiga lei, era com Moisés e veio até Jesus. A partir de Jesus, há uma nova lei, porque há uma nova aliança. E coloca como se fosse em choque, né? Não há um choque, não há uma guerra. A lei e a graça, não é lei versus graça, ok? Lei e graça, e elas se cumprimentam, elas se conversam, E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui. Bom, hoje eu quero fazer apenas uma pequena introdução para você ficar com vontade de assistir os outros vídeos. Abra sua Bíblia aí, o que Paulo escreveu aos irmãos da galáxia, Gálatas capítulo 2, verso 21, aliás. Gálatas capítulo 2, verso 21 é o verso para memorizar. É o verso que nós vamos ler na abertura de todos os vídeos. Ele fala, olha, não anulo a graça de Deus. Ele faz uma pergunta agora. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Está perguntando Paulo. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês aqui, irmãos. O evangelho de Paulo não isenta a lei, tá? Ele não está aquém. Ele não se contradiz com a lei, ok? O evangelho de Paulo, repito, ele não isenta a lei.
O que Paulo fala é que a graça é isenta da lei. Tá? A salvação é unicamente pela graça. E olhe para mim, eu sou um adventista do sétimo dia raiz. Os irmãos adventistas são taxados de serem legalistas porque procuram guardar a lei de Deus. E nós não somos legalistas, porque Jesus guardou, Deus fez. Os apóstolos, Maria, todos guardaram a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Ok? E eles não eram legalistas, nós também não somos. Quando é que isso torna legalismo? Nesse vídeo você vai entender quando é que a lei de Deus torna legalista. É o que Paulo está falando para os irmãos da galáxia, né? Quando é que a lei se torna legalista, como os fariseus queriam fazer? Acreditando que a lei tinha a função de salvar. Ah, eu cumpro todos os mandamentos de Deus, logo eu estou salvo. Isso a gente chama de salvação por obra. E isso, realmente, isso é uma heresia. Tá? Isso deve ser combatido. Nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, através de Jesus, do ministério de Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém, né? Então, olha para mim, é um adventista falando, nós, adventistas do sétimo dia, nós não pregamos salvação pela lei, nós pregamos salvação pela graça. E entendemos que o evangelho de Paulo, o evangelho de Jesus, ele não isenta da lei o evangelho. Tá? Eles estão juntos, eles estão de mão dadas. Agora, a graça está isenta da lei, porque a graça não depende da lei. A graça não depende da obra, nem minha e nem sua. Agora, hoje, né, eu estava passando a lição na igreja e o irmão perguntou e eu disse, olha, agora quando você olha para o mundo, e quando eu falo mundo, eu falo para as pessoas que ainda não entenderam, ainda não aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, as pessoas lá fora, por acreditar que são pessoas boas, pessoas que contribuem, pessoas que dão carona, pessoas que dão cesta básica, né? Pessoas que cuidam da família, eles acreditam estar sendo assim pesados. Bom, se eu sou bom, né, durante todo o dia, eu posso chegar à noite e cometer certos pecados. Entre eles, por exemplo, orgias, bebedice, pode pensar aí, né? Então, ele coloca na balança, fala, não, mas eu sou uma pessoa boa. E por ele estar sendo abençoado por Deus, ele está progredindo na vida, ele tem saúde, ele tem uma boa renda financeira, ele está recebendo bênçãos de Deus, ele acha que não precisa da conversão, de abandonar os demais pecados. Agora, olha para mim de novo aqui, como eu disse, é só uma introdução hoje, vai ficar bom esse tema aqui, tá? Quando Paulo, lá em Romanos, ele fala de pecado, quando ele fala, miserável homem que sou, quem me salvará? Paulo, ele está citando ali 2 tipos de pecado, irmãos. Isso é muito bom você entender que há 2 tipos de pecado, tá? Há aquele pecado que a pessoa pratica, né? Ele sabe que é pecado, ele pode deixar de fazer ou deixar de cometer aquele pecado e ele continua fazendo. Ele continua praticando aquele pecado, apesar de saber que aquilo é pecado. Isso é chamado de pecado voluntário, ok? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, deixa eu ler uma coisa para vocês a respeito do pecado voluntário. Se eu não me engano, deixa eu pegar o meu óculos aqui, lembrei desse texto, eu quero esclarecer isso para vocês. Tá em Hebreus, tá? O texto que eu quero tá aqui no livro de Hebreus, tá? Esse pecado é o pecado voluntário. E o pecado voluntário é um problema, viu? A pessoa sabe que é pecado, ele pode abandonar esse pecado, mas ele não quer. Lá no Antigo Testamento é aquele pecado com a mão para cima, né? Que a Bíblia vai estar citando, né? É aquele pecado que está dizendo assim, bom, Senhor, eu não estou nem aí, né? Eu não estou nem aí. E olha aqui, Hebreus capítulo 10, verso 26, diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso é sério, irmãos. Já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, viu? Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ele vai citar Moisés, ele diz, olha, no verso 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Agora veja o verso 29.
de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o santuário da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui Paulo, de novo, ele está, além de Romanos, aqui ele está falando do pecado voluntário. Você sabe o que é pecado e você continua cometendo o pecado. Irmãos, cometer o pecado é romper a aliança, é quebrar a aliança de Deus. Ok? Praticar o pecado, você se afasta de Deus, se afasta da vida, porque Deus é vida, se afasta do amor, porque Deus é amor. Ok? E o outro pecado agora, então, que Paulo está falando desse, que miserável, né, que eu sou, ele está falando do pecado involuntário, porque muitos irão apontar para você. E tá vendo aí, você também escorregou, você também pisou na bola, tá? Mas o pecado involuntário, Paulo vai falar que é aquele pecado que o sangue de Cristo lava, porque é involuntário. Ao perceber esse pecado, você corre para quem? Para Jesus, se entrega novamente para ele e fala, Senhor, eu cometi, sem perceber, alguém me provocou isso. Né? Às vezes, você como cristão, quando você percebe, já deu uma explosão, né? Deu um grito com alguém, você sentiu vontade de apertar ali o pescocinho de alguém, às vezes falou ali um palavrão, né? Olha, nós não estamos isentos disso, nós temos uma natureza pecaminosa. Por que há o pecado involuntário? Porque nós temos uma natureza pecaminosa, difícil. Paulo vai terminar ali dizendo que mesmo depois que nós batizamos, mesmo com Cristo em nossa vida, mesmo cheio do Espírito Santo, nós ainda temos a natureza pecaminosa. Então, em algum momento, nós podemos escorregar, e isso é chamado de pecado involuntário, mas ele dá um alerta, ele fala, olha, a resposta, né? Ele vai falar assim, Jesus Cristo é a resposta. Mas por que Jesus Cristo é a resposta e deixa Paulo contente se, mesmo cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, ainda há natureza pecaminosa? Porque ele fala que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós lutamos contra essa natureza pecaminosa. Você que é crente raiz de qualquer denominação, você luta contra o pecado da carne, né? Aquele pecado involuntário. Os demais pecados, você sabe, você não vai ficar praticando. O que é? Você não vai fazer outros deuses, você não vai adorar outros deuses, não vai falar o nome de Deus em vão. Nós, adventistas do sétimo dia, nós guardamos o quarto mandamento, né, que está aqui na lei de Deus. É um ponto que muitos irmãos, né, têm problema de aceitar. Mas os outros mandamentos, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, eu sei que você tira de letra. Você não anda praticando aí, matando as pessoas, não é mesmo? Se você é um crente raiz, você não anda roubando das pessoas, ou anda? Claro que não, claro que não. Às vezes, né, o grande problema da teologia cristã esteja no ponto aí do quarto mandamento, do sábado, né? Entre nós e várias outras denominações, é claro, que guarda o sábado, não para ser salvo, tá? O adventista não guarda o sábado, não guarda a lei para ser salvo. Salvação unicamente pela graça. A gente faz com resposta, porque Deus nos ama, eu estou atrelado a Ele, né? Eu estou atrelado a Ele agora, eu estou andando com Ele, né? E eu sei que João falou que pecado é a transgressão da lei. Então, o resultado de andar com Deus, o resultado de amar a Deus é obedecer a Deus, né? João vai escrever isso, né? Ele fala, se me amas, guarda os meus mandamentos, né? Não é isso? Se me amas, guarda os meus mandamentos, né? Deixa eu achar aqui para vocês aqui, João 14, né? João 14, 15. Ele vai estar dizendo isso, João 14, 15, né? Ele vai estar falando, se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. Não é isso? Então, é por isso. Mas, tudo bem, eu respeito você da mesma maneira que você me respeita. Mas o ponto é que você não pratica o pecado, tá? Agora, em contraste com as pessoas que estão lá fora no mundo, meus irmãos, as pessoas, elas estão realmente comemorando o pecado. Já perceberam? Alguém chega para você como se tivesse com um punho para cima, falando, não estou nem aí com o que Deus está falando.
ela conta com a boca cheia de um pecado, ela sorri para o pecado, ela comemora o pecado, ela planeja o pecado. Olha, assista aí os noticiários se você não tem pessoas, né, em sua volta que chegam para te contar isso, né? Para falar de um pecado, para planejar um pecado. Eu estou pensando, ela começa pensando, arquitetando como é que ela vai fazer aquele pecado. E aí lembra de Hebreus, né? As pessoas que pecam deliberadamente, essas pessoas estão dizendo não para a graça. Não para a graça. E o pecado involuntário, que era o pecado que Paulo lutava. Irmãos, Paulo não tinha uma luta com vontade de matar as pessoas, de fazer ídolo, de adulterar, não era isso, tá? A luta de Paulo era contra o pecado involuntário. A minha luta é contra o pecado involuntário, porque eu tenho uma natureza pecadora, uma natureza carnal. E quando é que será retirada essa natureza de nós? Somente na segunda vinda de Jesus. Então nós aceitamos lá no passado, né, a justificação pela fé, quando aceitamos Jesus como Salvador. Depois você entra num processo, que é o processo chamado santificação, dura uma vida inteira. A Bíblia vai dizer que sem santificação não tem como entrar no reino do céu. Ele conhece a sua luta, ele conhece o seu esforço, é o processo de santificação, é o presente. E lá no futuro, na glorificação, nós teremos aí sim retirado essa natureza pecaminosa de nós. Nós não teremos mais a natureza pecaminosa e seremos então a semelhança de Cristo Jesus. Amém? Tá gostando aí? E é só a introdução, tá? E eu quero fechar hoje lendo para vocês João capítulo 14, verso 15. Ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tá? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Que Deus abençoe ricamente você, toda a sua família, nesse bate-papo inicial dessa lição, que eu já disse para vocês, né? Nós vamos ter aí vários vídeos a respeito desse tema, lei e graça, tá? Deixa eu ver o tempo ali, eu só indo para o final aqui, só quero dizer, meus irmãos de todas as denominações, né? Cristãos da maioria das denominações falam sobre a lei e a graça e entende a relação entre elas. Por quê? Porque a lei é o padrão de santidade e a lei é justiça divina e violar essa lei é pecado, tá? Violar a lei de Deus, eu estou falando a respeito dos 10 mandamentos, é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. Evangelho, 1 João capítulo 3, verso 4. Quero mandar um abraço para o irmão aí, eu não vou citar o nome. No vídeo anterior que eu gravei, ela falou, por que vocês não pregam o Evangelho? Ficam pregando o Antigo Testamento. Jesus abominava a lei. Meu irmão, minha irmã, Jesus não é um garotão rebelde com boné para trás. Tá? Jesus é Deus, é o Espírito Santo. Aqueles mandamentos que ele escreveu lá é para o nosso bem. E ele escreveu com o próprio dedo, tá, irmã? Então, ele não abomina a lei, tá? Ele ama a lei. Olha o salmista escrevendo a respeito da lei. Olha o que João acaba de escrever aqui. Olha o que ele mesmo lá em Mateus fala a respeito da lei, tá? E João está dizendo aqui, ó, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Evangelho de João. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, ok? E porque todos nós transgredimos essa lei, em algum momento, em maior ou menor ponto, né? As Escrituras encerrou tudo sobre o pecado. Paulo escrevendo aos irmãos da galáxia, né? Gálatas capítulo 3, verso 22. Somente a graça de Deus pode nos salvar, irmãos. Por quê? Porque você e eu, nós somos pecadores. Se alguém falar que não é pecador, é mentiroso. Nele não está a verdade. Você e eu precisamos de Jesus. Precisamos da graça de Jesus, porque todos nós, em algum momento, quebramos a lei. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Queridos, queridas, embora expresso de maneira diferentes e em cenários variados, o tema da lei e da graça está em toda a Bíblia, viu? Incluído Deuteronômio, o livro que nós estamos estudando aqui. Sim, esse livro, Deuteronômio, a última carta
Os últimos ensinamentos de Moisés para aquele povo pertinho de entrar na terra prometida, também fala a respeito da lei e da graça. Esse livro também apresenta a relação entre lei e graça, mas num contexto singular que nós vamos estar estudando aqui. Como eu disse, eu poderia entrar num monte de teologia, mas nos próximos vídeos nós vamos se aprofundar em Deuteronômio a respeito da lei e da graça. Quero repetir para você aí, tá? Talvez pegue o vídeo pelo meio. A lei não salva. Nós somos salvos unicamente pela graça. E quem está dizendo aqui é um adventista do sétimo dia, é o que a igreja adventista do sétimo dia prega, tá ok? A lei não salva. Assim como o apóstolo Paulo escreve, a lei, ela vai mostrar o que é pecado e vai mostrar a malignidade do pecado, vai mostrar o quanto ruim, horrível, feio é o pecado e vai nos apontar para aquele que pode resolver o problema da penalidade do pecado. Você sabe, quando você aceita Jesus como Salvador, você é salvo da penalidade do pecado. A morte que estava para você e para mim recai sobre Jesus Cristo. Isso você chama de justificação pela fé. Então, recai sobre Jesus Cristo. Tá bom? Agora, o próximo passo, irmãos, é ter Jesus como Senhor de sua vida. Agora, no próximo passo, nós somos livres do quê? Do poder do pecado. Primeiro passo, Jesus como Salvador. Nós somos livres da penalidade do pecado, que é a morte. Segundo passo, nós recebemos agora Jesus como Senhor de nossas vidas, entramos no processo de santificação e o pecado, ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Quem tem poder sobre a nossa vida é Jesus Cristo. E ele nos dá o seu Espírito para que possamos ter força para vencer o pecado. Que pecado eu estou falando? Estou falando do pecado voluntário. E a nossa luta também contra o pecado involuntário, daí por diante, todos os dias, todas as horas, cada minuto, vai acontecer, né? Uma briga interna em nós, ok? E vence quem? Quem você alimenta mais. E só lá no futuro, depois da santificação, lá na glorificação, nós seremos livres da presença do pecado, seremos transformados e iremos morar com Jesus Cristo lá no céu. A sua imagem e semelhança perfeitos, como ele é perfeito, sem pecado. Oremos? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos por esse momento, a introdução desse tema tão complexo, irmão. Tão complexo, meu Deus. Que o Senhor possa colocar no coração de cada irmão e cada irmã o teu Santo Espírito para que ele possa compreender essa lição. Para que ele possa realmente abrir a mente para estudar a tua vontade, em guardar os mandamentos por amor. Não para ser salvo, mas como resultado de alguém que foi salvo. Obrigado por nos salvar. E obrigado por deixar esse presente tão maravilhoso para nos proteger. Seja com cada família aqui representada, meu Pai. Derrame a sua bênção, a sua misericórdia. E muito obrigado por permitir que a gente ainda tenha liberdade de estudar a sua palavra e deixar a porta da graça aberta para entrarmos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém? Tudo bem com vocês aí? Já deixou o seu like aí? Deixa o seu like, né? O seu gostei ou o seu não gostei. Ore por mim, eu vou orar por vocês juntos. Vamos orar uns pelos outros, tá bom? Que Deus abençoe. Pense nisso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Lei e graça. Não é lei versus graças. Lei e graça na Bíblia.